Queridos irmãos, a paz do Senhor, chegamos em mais uma lição do nosso discipulado, lição de número 11, e um tema muito importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo, amados, desse período aí de quarentena, estamos atravessando esse momento muito difícil, mas onde Deus tem estado no controle, onde Deus tem estado nos fortalecendo. Antes de começar a nossa lição, eu quero, como sempre fazemos, orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção, pedindo a Ele a sua orientação, e para que esta aula seja grandemente proveitosa para a glória de Deus. Pai Celestial, nós te rendemos graças, Senhor, por estarmos em mais uma lição. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos que estarão assistindo, que estarão estudando. Ó Deus, essa lição tão importante, Senhor Deus, que é o relacionamento com a igreja local. Toma, meu Senhor, nas tuas mãos a cada um dos teus filhos. Usa-me nesta oportunidade, Senhor. Pai, que esta lição possa, Senhor Deus, trazer crescimento para cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, como mencionamos, nós chegamos à lição de número 11, já estamos caminhando aí para o término desse terceiro ciclo. E essa lição de hoje nós vamos estar falando a respeito do relacionamento com a igreja local. Já vimos falando em relacionamento com os estudos, relacionamento com a família, relacionamento com a sociedade. E hoje estaremos ministrando a respeito desse relacionamento tão importante que nós precisamos ter, que é o relacionamento com a igreja local. E na lição, amados, na lição de número 8, nós falando a respeito da família, que é uma instituição criada por Deus, e hoje vamos falar de uma outra instituição, que é a igreja, está lá na introdução, que ela foi igualmente criada por Deus, e dessa vez com o objetivo que todos aqueles que um dia pela fé entregam-se a Jesus como seu Salvador, e agora precisam ser inseridos em um grupo de pessoas que já foram igualmente salvas, e que já estão mais amadurecidas na vida com Deus, a igreja local. E ela oferece a recepção e abrigo necessário para que o novo convertido ache ambiente adequado para crescer em sua nova vida com Cristo. Então, amados, nessa introdução já quero trazer para os irmãos, assim como a família, Deus institui também a igreja, com o objetivo de fazer com que as pessoas que o recebem, que o reconhecem como Senhor e Salvador da sua vida, possam ter um ambiente apropriado, um ambiente onde desfrute da comunhão, onde desfrute dos ensinamentos, do serviço, e também da adoração. E nós vamos estar estudando aqui nesta manhã, sobre essa importância tão grande da igreja, que foi essa instituição criada pelo nosso Deus. No primeiro tópico, amados, o autor vai falar a respeito da origem da igreja, onde a igreja se originou. E aí na lição nós vamos observar que a igreja ela se originou logo após a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras. Está lá no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele é assunto aos céus e ele deixa uma ordem para os discípulos, para aquelas aproximadamente 500 pessoas que estavam naquele lugar. E aí Jesus ele deixa uma ordem dizendo para aqueles irmãos ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Capítulo 2 de Atos, nós vemos o cumprimento da promessa, onde o Espírito Santo ele é derramado, ele enche todos que estavam reunidos, e a história bíblica nos conta que eram aproximadamente 120 pessoas, e Pedro, naquele primeiro discurso, ele prega uma palavra muito poderosa e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então, a partir daquele momento, a igreja, ela é, como nós costumamos dizer, ela é inaugurada, a igreja é inaugurada no Pentecoste, ela é inaugurada na descida do Espírito Santo, que veio para condicionar, veio para fortalecer, veio dar para os líderes daquela época, para a igreja daquela época, condições de dar seguimento à obra a qual Jesus havia iniciado, e institui a partir de então ali as igrejas, E aí nós vemos, a partir do tópico 2,
que havia diversas igrejas, né, representando Jesus Cristo em algumas cidades, né, no princípio, igreja da Ásia, igreja em Roma, igreja em Jerusalém, igreja em Antioquia, Filipos, Éfeso, todas essas igrejas, né, as cartas que o apóstolo Paulo escreve destinado a essas igrejas, que eram locais onde os irmãos se reuniam para, né, a adoração, para o louvor, para a pregação e ensinamento da palavra, para o serviço, né, como nós vemos em Atos no capítulo 6, onde aqueles irmãos traziam ao pé dos apóstolos o que eles vendiam para serem vendidos e para que não houvesse necessitados na igreja. Então nós observamos aqui, amados, né, a origem, a composição da igreja desde o princípio, formando um grupo de pessoas com objetivos comuns, né, e não apenas na adoração, e não apenas na palavra, mas também no serviço social, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente essa importância do que nós chamamos da missão integral da igreja, né? Que é cuidar não só apenas do espiritual, mas cuidar também do emocional e também do social. Por isso, amados, né, já quero deixar uma palavra, né, para os nossos corações, né, baseado nesta lição, a importância da comunhão, a importância de estar na igreja, a importância de estarmos, né, juntos, né, num local específico, num local organizado para estarmos em comunhão um com os outros, não é? Porque quando Jesus institui a igreja, foi com esse objetivo, que estivéssemos juntos, compartilhando das nossas alegrias, compartilhando das nossas tristezas, compartilhando das nossas lágrimas, compartilhando das nossas necessidades, não é? Tudo isso Jesus ele instituiu com esse objetivo, para que estivéssemos juntos, para que estivéssemos em comunhão e compartilhando de todos os momentos da nossa vida, né? Porque a igreja, né, quando nós nos reunimos, não é só para nos alegrar, não só para celebrar ao Senhor, mas também para compartilhar dos nossos momentos, e momentos esses, às vezes momentos de tristeza, momentos de lágrimas, e aí nós podemos compartilhar um com os outros, como a palavra de Deus diz, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. No terceiro tópico, amados, terceiro subtópico, aliás, o autor diz o seguinte: Deus age por meio de pessoas. E algo interessante o autor coloca aqui, eu quero ler com os irmãos. A igreja é composta de pessoas. Deus não preferiu congregar anjos, mas sim pessoas, para nos mostrar como viver num grupo de pessoas salvas em Cristo. Isso é muito importante, amados, preste atenção. Nem sempre essa convivência traz unanimidade, pois há pessoas diferentes e de todos os tipos na congregação, mas Deus espera que todos na igreja interajam de forma adequada à nova vida que receberam em Cristo Jesus. Irmãos, por que eu fiz questão de destacar isso e ler com os irmãos? Porque nós precisamos compreender que a igreja ela é formada de pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com personalidades diferentes, com educação diferente, formação diferente e tantas outras características diferentes que nós poderíamos mencionar aqui, que se juntam agora para um bem comum, para um propósito comum de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor, de glorificar a Deus e de servir a Deus e servir um ao outro. E nesta convivência, amados, nem sempre seremos unânimes, ou seja, nem sempre concordaremos um com o outro. Às vezes eu posso discordar, eu tenho uma visão diferente, uma opinião diferente, um pensamento diferente do meu irmão ou da minha irmã. Só que isso, meus irmãos, não quer dizer que eu não deva ter comunhão com ele ou com ela.
Eu posso ter opinião ou pensamento diferente, mas isso não me impede, mesmo com pensamento diferente, de estar em comunhão. É só observar o seguinte: nós estudamos a respeito do relacionamento em família, né? Nem sempre os membros da família estão de comum acordo, nem sempre são unânimes no pensamento, mas não deixa de ser família, não deixa de estarem juntos, de estar, né, com o mesmo propósito de alcançar alguma coisa, de conquistar determinados objetivos familiares. Eles continuam no mesmo propósito, mas às vezes com pensamentos diferentes, principalmente os irmãos que estão começando a sua caminhada. Vocês precisam compreender isso, porque às vezes você será, a sua opinião será divergente do outro, e às vezes a sua opinião, ela não vai ser a opinião comum de todos, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos comunhão, não venhamos desfrutar da comunhão em Cristo. E devemos, irmãos, estar muito atento, porque às vezes o adversário, ele vai tentar agir no meio desse pensamento diferente, né? Tentando semear a inimizade, semear a contenda, semear, não é, a briga, a dissolução, tentar nos separar, porque esse é o objetivo do adversário: nos separar, nos dividir, né? Então, nós precisamos compreender isso. Talvez a opinião do seu irmão não é a mesma sua, a minha opinião não seja a mesma sua, mas isso não quer dizer que eu não deva ter comunhão, não devemos estar juntos. Muito pelo contrário, nós precisamos chegar num consenso, chegar no comum acordo das duas opiniões, né? E caminharmos, porque temos um objetivo comum, que é servir e adorar ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Então, queridos, lá no segundo tópico, a lição, ela vai trazer algo também de suma importância no que diz respeito à igreja, né? A igreja local. E quando nós falamos de relacionamento com a igreja local, nós precisamos compreender aquilo que nós aprendemos na nossa elite, a nossa escola de líderes, onde nós aprendemos a respeito de igreja como organismo e igreja como organização. Compreender como o autor está dizendo, a igreja deve refletir o padrão de Deus. E aí, falando isso a respeito de igreja como organismo, não como organização. Organização, igreja templo, onde tem uma inscrição, onde tem o seu estatuto, onde tem o seu corpo bem organizado. Mas principalmente, amados, igreja como organismo, né? Porque você é a igreja, né? Nós somos a igreja. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos refletir o padrão de Deus. Porque qual é o padrão da sociedade, amados, né? E aqui está, né, no primeiro tópico no segundo tópico desta lição. O padrão da sociedade é uma vida distante de Deus. O padrão da sociedade que adultério é normal, mentira é normal, o se dar bem é normal, né? A pessoa ter inúmeros relacionamentos é normal, né? A prática homossexual é normal, a prática do lesbianismo é normal, mas a igreja, ela entende, compreende que esse não é o padrão bíblico. E nós precisamos refletir isso, amados, refletir o padrão de Deus. Nós precisamos caminhar na contramão, né, do que a sociedade rege como padrão, como que é certo, como é correto. Porque infelizmente nós estamos inseridos em uma sociedade distante de Deus, né? E qual é o padrão de Deus, pastor? Qual é o padrão de Deus? E aí está no subtópico 2. O padrão de Deus é o oposto do padrão do mundo. E isso deve ser notado de imediato na igreja local. Que igreja local é essa? A igreja que nós participamos. Por mais que a sociedade de nossos dias considere uma coisa normal
né? Como por exemplo, relacionamento extraconjugal, a palavra de Deus ela condena, né? A igreja não pode admitir que essa prática como algo normal e aceitável. Não temos autorização para relativizar a palavra de Deus, que diz que é a palavra de Deus que é absoluta. Então, irmãos, nossos valores, os nossos padrões, eles não são relativos, porque infelizmente o relativismo, ele tomou conta da sociedade. E que relativismo é esse, pastor Robson? Que se você é feliz, você se sente bem com essa determinada prática, não há condenação sobre você. Importa que você esteja feliz, importa que você se sinta bem, importa que você esteja bem. Só que, amados, a palavra de Deus ela é absoluta, não é? A palavra de Deus, as suas regras é absoluta para manter o padrão de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos refletir esse padrão. Nós precisamos refletir esse padrão no mundo, para que a sociedade veja em nós qual é o padrão de Deus e venhamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta para que abandone as suas práticas, para que abandone, né, a sua conduta e se enquadre no padrão de Deus. Porque, amados, a sociedade, querendo nós ou não, ela está olhando para nós. Como o escritor aos Hebreus, ele menciona que nós somos cobertos por uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí as pessoas olham para nós e esperam de nós e vê em nós um padrão a ser seguido, um exemplo a ser seguido. Por isso, meus irmãos, com isso a nossa responsabilidade ela aumenta, de refletirmos esse padrão, de as pessoas olharem para nós como aquela viúva, aquela mulher, aliás, olhando para Eliseu, disse para o seu esposo: ali vai um santo homem de Deus. E as pessoas, quando olharem para nós, amados, precisa também emitir a mesma opinião. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. E como nós vamos perceber isso? Com a nossa conduta, com a nossa atitude, com o nosso proceder, muito além daquilo que falamos. Porque como sempre ensinamos, como sempre falamos em nossa classe, o nosso exemplo, a nossa atitude, ela grita muito mais alto que as nossas palavras. Então nós precisamos nos atentar como está a nossa conduta, como está o nosso procedimento. Porque, irmãos, aquele que é a igreja do Senhor, aquele que faz parte da igreja do Senhor, ele não mente. Aquele que faz parte da igreja do Senhor, ele não prostitui, ele não tem um relacionamento extraconjugal, porque ele sabe que isso a Bíblia condena. Aquele que serve ao Senhor, aquele que faz parte da igreja local, se ele compra, ele paga, porque ele sabe que isso faz parte da honestidade, isso faz parte do padrão de Deus. Aquele que serve ao Senhor, ele sabe que nós não devemos agir com desonestidade. E as pessoas, irmãos, que estão à nossa volta, estão observando isso. Está, olhando qual é a nossa conduta, qual é o nosso proceder. E nós precisamos, como igreja de Cristo, refletir este padrão. Quando Deus criou o homem e disse para o homem que havia criado o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, Deus estava falando exatamente isso, que nós deveríamos, nós refletimos os atributos de Deus, os atributos morais de Deus, E nós precisamos, irmãos, continuar refletindo isso, porque esse é o desejo de Deus, que nós, como sempre falamos na lição, o desejo de Deus é que nós voltemos ao mesmo padrão que existia na vida de Adão, de perfeição, de completa perfeição, de refletir o padrão de Deus diante da sociedade. Vamos seguir, meus irmãos. E aqui é algo muito importante, irmãos, como eu disse, que essa lição era muito importante refletirmos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos
de certa forma, impedidos de estarmos juntos em razão, né, de recomendações do Ministério da Saúde por conta do risco de contágio. E o terceiro tópico diz que a igreja local é um ambiente terapêutico. Irmãos, e aí nós percebemos aqui nesta lição e aí o autor ele fala que a igreja local é um ambiente de ensino, não é? É onde nós aprendemos a palavra, estudamos a palavra, nós alicerçamos a nossa vida através do ensino da palavra, como, né, a escola bíblica dominical, que é a maior e melhor escola do mundo, é a escola bíblica dominical. É um ambiente de cura, não é? Quando nós chegamos, irmãos, né, no ambiente da igreja local, né, pessoas que estão desanimadas recebem uma palavra, ouvem um louvor e ali essa pessoa ela é curada, ela é sarada, ela tem o seu ânimo redobrado e cura física mesmo, como nós temos visto na nossa igreja, pessoas sendo curadas de câncer, pessoas sendo curadas de doenças que para os médicos não tinham solução. E neste ambiente, amados, que é a igreja local, onde isso acontece. Pastor, você está dizendo que isso não acontece em casa? Não. Deus, ele realiza também milagres em casa, no trabalho, porque para Deus não há limite. Mas na igreja local, irmãos, no ambiente de culto, no templo, aonde nós reunimos, onde nós procuramos nos desconectar dos problemas e conectar em Deus, um ambiente ele é criado, um ambiente favorável é criado e se torna favorável à ação de Deus, à operação de Deus, não é? E neste ambiente, amados, pode observar, irmãos, geralmente em casa ou às vezes no trabalho, nós não temos a oportunidade de nos sintonizar tanto com Deus, de estarmos tanto, né, sintonizados com Deus como na igreja. Na igreja nós chegamos, né, e nós sintonizamos o nosso pensamento com Deus, e aí uma liturgia ela é executada com o objetivo de adorar a Deus, de glorificar ao Senhor, mas também de trazer cura, trazer restauração, trazer libertação, trazer para o nosso fortalecimento, renovo espiritual. Irmãos, quantas pessoas relatam e testemunham de chegarem na igreja, às vezes arrebentados, desanimados, doentes, e aí chegam na igreja e saem completamente diferentes, saem completamente restaurados, não é? E, irmãos, nós percebemos a importância deste ambiente para a vida do ser humano, né? E aí a grande pergunta, e aí o autor fala a respeito do ambiente de comunhão, não é? Onde nós reencontramos os nossos irmãos, reencontramos os nossos líderes, nós confraternizamos, nós estamos em comunhão com o outro. Que ambiente glorioso a igreja de Cristo! Mas aí, amados, nesse momento eu não tem como não mencionar esse momento que nós estamos vivendo. E aí talvez você esteja pensando, mas pastor, e agora que nós estamos impedidos de estar, principalmente o pessoal que pertence ao grupo de risco, o que fazer, né? Irmãos, continue valorizando a igreja, continue valorizando este ambiente. Mas de que forma, pastor? Nós temos lives onde transmitimos nosso culto. Então, naquele momento, não abra mão dele, né? No horário que nós deveríamos estar no culto, estar na igreja reunidos, e nós não podemos. Sintonize, né, o seu celular. Se você não tem celular, procure do filho, do irmão, da irmã, de alguém. Fala, sintoniza lá no canal, na página da igreja, que eu quero cultuar a Deus aqui na minha casa. Porque aí, amados, você vai estar visualizando
o ambiente de culto, o altar, os pastores, o ministério de louvor, e aí você vai se sentir, né, presente naquele lugar, e você receberá esta palavra, para que não venhamos, irmãos, né, permitir que este momento traga esfriamento espiritual, e deixemos de amar a igreja do Senhor, e deixemos de valorizar este ambiente tão especial que foi criado, ele foi instituído pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Não perca, amados, nenhum culto, nenhum evento, mesmo que seja de forma online, não perca. E se você não faz parte do grupo de risco, e você tem essa possibilidade, nem que seja uma vez na semana, vai lá, assista o culto. Aliás, participe do culto, que nós não assistimos culto, nós cultuamos a Deus. Participe, cultue ao Senhor, porque, meus irmãos, é esse ambiente que vai trazer renovação espiritual para as nossas vidas. E eu quero encerrar aqui esta lição trazendo para os nossos corações uma passagem bíblica que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo número 10. É uma passagem a parábola do bom samaritano. E me chama a atenção que Jesus, quando conta essa parábola, ele diz lá no versículo de número 34, que aquele homem ata as feridas daquele homem que estava caído, que estava machucado, coloca sobre a sua cavalgadura e leva ele para uma hospedagem ou uma hospedaria e cuida dele. E sabemos que essa parábola, amados, o bom samaritano simboliza exatamente o próprio Jesus. É Jesus falando a respeito dele mesmo. E essa hospedaria, amados, ela simboliza, ela traz um simbolismo muito forte a respeito da igreja, que foi o lugar que que aquele bom samaritano levou aquele homem machucado para cuidar dele, para continuar o tratamento dele, que havia começado à beira do caminho. E aí o próprio Jesus cuida das feridas daquele homem, dá continuidade ao tratamento das suas feridas, e diz para o dono daquela hospedaria: olha, cuida dele, que tudo que você gastar com ele, quando eu voltar eu vou te pagar. E aí nós compreendemos, amados, da importância da igreja, que aqui Jesus deixando aquele homem numa hospedaria, e é Jesus falando para nós: olha, é na igreja que você será cuidado, é na igreja que que as suas feridas serão curadas, serão restauradas, é na igreja que eu instituí pessoas, e esse dono dessa hospedaria, ela pode simbolizar claramente os sacerdotes, nós pastores, que temos essa responsabilidade de cuidar da sua vida, de tratar de você, de zelar pela sua vida, e dar continuidade àquilo que Jesus ele já começou. Por isso, não abra mão, amados, não abra mão da igreja, não abra mão de estar na casa do Senhor, de estar na casa de Deus, porque lá é o lugar que Jesus instituiu para cuidar de você, é o lugar que Jesus instituiu para cuidar da sua vida, cuidar da sua alma, para nos preparar para um dia morar com Ele no céu. Que o Senhor, nesta manhã, Ele te abençoe, que o Senhor continue te fortalecendo, amados, que o Senhor continue lhe guardando, lhe fortalecendo neste momento. Muito em breve estaremos de volta juntos na igreja, na nossa classe de escola bíblica dominical, nos cultos reunidos. Mas enquanto esse período passa, continue estudando a palavra, continue se fortalecendo no Senhor, continue assistindo os cultos através das nossas lives, continue sintonizado, continue buscando ao Senhor em casa, continue reunindo a sua família para orar. E temos a certeza absoluta, amados, esse momento ele vai passar, e nós muito em breve estaremos juntos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.